Livro de Juízes, capítulo 16, do verso 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força, e disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, o sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a liberdade de ouvir, porque somos livres para ouvir a tua palavra. Liberdade essa que não podemos nunca, Senhor, deixar que seja real em nossas vidas. Fala conosco que precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar hoje a mensagem fazendo uma pergunta. Sempre uma pergunta, ela chega a dar um pouco de impacto em nossas vidas, porque nem sempre é simples responder. A pergunta que eu quero fazer hoje é a seguinte: quais são as 2 piores coisas para um ser humano? Quais são as 2 piores coisas para um ser humano? É engraçado, porque você pode pensar em tantas coisas. Você pode pensar em tantas coisas a respeito disso. Geralmente, o homem tem tanto medo de tantas coisas, tantos acontecimentos na vida dele. Morrer, perder, sofrer. Se você perguntar para um pai, uma mãe, qual o maior medo dele, talvez ele possa dizer: meu maior medo é perder meus filhos. Ou perder um filho. Perguntar para outras pessoas: meu maior medo é perder minha saúde, perder isso, perder aquilo. E, de fato, são coisas relevantes, importantes. Eu nem posso aqui, sem falhar, poder tentar discernir, ou tentar imaginar apenas a dor de um pai, de uma mãe que perde um filho.
E nós passamos por isso, a nossa própria pele. Eu lembro de um filme que me marcou muito, que se chama O Resgate do Soldado Ryan. Né? Um filme que é logo no fim da Segunda Guerra Mundial, em que o exército americano, a cúpula do exército americano, quando morrem soldados, e quantos foram aqueles que voltaram para as casas e chegavam de carro na casa do pai e da mãe para dar a notícia que o filho tinha morrido na batalha. E tinha uma mãe que eles foram lá, a mãe tinha 4 filhos que foram para a guerra. Os 4 irmãos. E aí eles foram, o outro, 3 morreram. Aí descobriram que faltava um quarto que ainda não tinha morto, e estava vivo ainda. E ele tinha ido lá na frente da batalha, justamente na batalha onde eles avançaram lá na Normandia, no tão histórico dia D, que era uma grande batalha terrível, mas que daria fim praticamente à Segunda Guerra Mundial, as praias da Normandia. Esse filme mostra com bastante realismo, né? E ali, a cúpula do exército fez? Não, nós temos que a qualquer custo preservar a vida desse e devolver esse filho para essa mãe, né? E aí ele encarregou o capitão, né, que era o ator, aquele Tom Hanks, com todo o seu pelotão, a sua companhia, para ir lá e achar onde estava esse soldado. Essa era a missão deles durante aquela batalha tão importante, mas a missão deles era encontrar aquele soldado e trazê-lo vivo a qualquer custo. E o filme foi todo em cima disso, até o fim, que eles encontraram aquele soldado e morreram quase todos eles. Mas venceram e trouxeram, e aquele soldado voltou vivo para sua mãe, né? O 4º filho, 3 que já tinham morrido, voltou. Então, é muito bonito o filme, né? É o valor disso, pensando, nós não podemos, além de ter guerra, com tudo aquilo que está acontecendo, não podemos ver isso. Então, a gente percebe o quanto é importante a vida e tudo mais, né? Agora, e a gente fica se perguntando, tem alguma coisa que eu possa dizer que é mais importante? Sim. A primeira coisa mais importante que um homem, uma mulher, na vida, não perder a vida eterna. Essa é a primeira coisa mais importante na vida de qualquer um de nós. Então, a primeira coisa das duas mais importantes para o ser humano. Primeira, não perder a vida eterna. Você já imaginou você a possibilidade de não ter a vida eterna? O problema é que a igreja hoje, infelizmente, não pensa nisso. As pessoas têm medo de sofrer, têm medo de perder, medo de perder filho, mas o mais importante, a vida eterna, eles não falam disso. Ah, mas pastor, eu tenho certeza que eu vou para o céu, a palavra de Deus diz, porque eu creio no Senhor, eu fiz. Né? O maior problema da igreja não é você não ter certeza de ir para o céu, é você ter uma falta de certeza disso. Nós temos falado tanto disso. Há tantas pessoas que têm uma falsa certeza de que alcançaram a vida eterna. Essa falsa certeza não lhes dão a ele o medo de perder. Eles não têm medo de perder. Nós falamos sobre a questão do temor a Deus, né? Porque veja o que Jesus disse, não tenha medo daqueles que podem matar o seu corpo, tenha medo daqueles que podem levar o seu corpo e a sua alma para o inferno. Fazer o seu corpo e sua alma perecer no inferno. Quem que é esse que faz o corpo e a alma perecer no inferno, senão? Deus. É dele que nós devemos ter medo. Então, será que eu paro para pensar que aquilo que é a pior coisa do ser humano é perder a vida eterna? Porque por mais que você sofra, por mais que nós possamos passar o que passar aqui, mas tendo a garantia da vida eterna, onde nós vamos ter, onde não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver enfermidade, não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Será que essa não seria a maior de todas as esperanças? E nós não paramos para pensar.
Nós não paramos para pensar nisso, que pior do que qualquer coisa que possa acontecer, ainda que doa, ainda que seja difícil na vida de cada um de nós, o pior é perder a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que ele derramou o seu sangue na cruz. Jesus não morreu na cruz para possibilitar a vida eterna, mas para decretar a vida eterna àqueles que o Senhor já elegeu nos corredores da eternidade passada. Então, será que você entende como a pior coisa, em primeiro lugar, que pode acontecer na sua vida é perder a vida eterna? Será que nós chegamos a essa maturidade, percepção bíblica verdadeira de que a vida eterna é a coisa mais importante que Deus nos deu? Agora, nós poderíamos ficar horas falando disso aqui. Poderíamos traçar um monte de coisas que nós temos falado quantas vezes. Infelizmente, e de maneira triste, a igreja, o grande parcela da igreja não fala disso. As pessoas não têm dado valor a isso. Se nós sentarmos com as pessoas e fizermos uma rodinha fora do ambiente de igreja, onde ele não possa confundir o assunto, e aí, o que você tem mais medo de perder? Você vai ver, eu quero dizer, quantos diriam, eu tenho mais medo de perder a vida eterna? Até aqueles que têm certeza da vida eterna, eles têm tanto temor a Deus, que eles têm medo de ofender a Deus, eles têm medo de, por acaso, ter algo que possa fazê-lo entrar no caminho largo que leva à perdição, ao invés de traçar o caminho, entrar na porta estreita, no caminho apertado que leva à vida eterna. Agora, a segunda coisa, e interessante também, não desprezando nada de dor ou de sofrimento, de circunstância que você pode passar, mas circunstâncias são coisas que você não tem controle sobre elas. Agora, tem algo que você pode ter controle sobre elas. Esse é o segundo ponto. Se o primeiro primeira coisa a pior das coisas que pode acontecer a nós é perder a vida eterna, a segunda é desperdiçar a sua vida terrena. Você já parou para pensar nisso? Quantos de nós já desperdiçamos tantas coisas? Quantos de nós já desperdiçamos tantas oportunidades? Quantos de nós que chegam a certa idade e falam assim, poxa, se eu tivesse o que eu tenho hoje, eu não faria o que eu fiz. Ai, se eu pudesse voltar atrás. Ai, se eu pudesse ter uma outra oportunidade. Quantas coisas nós desperdiçamos com as nossas escolhas erradas? Quantas coisas nós fazemos erroneamente? Quanto de nós desperdiçamos o que Deus nos dá? Quando Jesus multiplicou os pães no deserto, eles já estavam famintos. Jesus fez a grande milagre das multiplicações dos cestos que sobraram. O que ele fez? Recolha todos para que não seja nada desperdiçado, porque o Senhor não aceita desperdício. Quantos de nós desperdiçamos a nossa vida eterna? Quantos de nós chega numa idade e pensa, se eu fosse pequeno, tivesse aquele hábito saudável, tivesse feito isso, não chegaria do jeito que eu estou. Se eu tivesse feito de outra forma, não estaria onde estou. Não estaria do jeito que estou. Olha para você ver, nós estamos falando da vida de Sansão. A história de Sansão é uma história do último dos juízes. É uma história em que a época dos juízes é uma época de muita complicada para o povo hebreu, de muita falta de obediência, de falta de temor da parte de Deus, e uma constante troca de países ou de inimigos que o subjugam por culpa deles mesmos. Aqui nasce Sansão. E Deus fala para sua mãe, seu pai, dá ele um voto de Nazireu, que significa não passe navalha
sobre ele, e que ele não beba nenhuma bebida forte, nem coma nenhum animal imundo. Ele tem o voto de Nazireu. Sansão tem dom de Deus, dom da força, né? E aí é que a gente vê a primeira coisa, Deus deu um poder incrível a Sansão, mas ele desperdiçou. Deus deu uma força que nenhum homem jamais teve, mas ele desperdiçou. Deus deu a ele para que ele pudesse levar o povo à libertação, para que ele pudesse comandar esse povo, mas ele desperdiçou. Talvez você me fale assim, mas eu não sou como Sansão, não tenho essa força. Nenhum de nós deixa de ter um dom de Deus na vida. Deus te deu dons, Deus te capacita. E o que você está fazendo com isso? Não, sou eu. É eu que sou assim. Eu que sou inteligente, eu que sou forte, eu que sou comerciante, eu que sou, tenho isso, tenho aquilo. Não está esquecendo quem te deu? Não foi Deus que está te dando isso aí? E o que você está fazendo assim? Sansão desperdiçou. Sansão brincou com tudo isso. Todos chegavam e disseram para ele que Deus o separara para ser o juiz, para ser aquele que comandava a libertação do povo hebreu, do povo de Israel, dos filisteus, que o subjugavam. E naquele tempo, era um tempo ainda mais difícil, né? Porque o povo já estava tão acostumado a ser subjugado que não mais queria ser livre, acomodou. Isso é que é o pior. É quando você aceita e acomoda com o estado de escravidão, de ser subjugado, dominado pelo mundo. Sansão brincava, Sansão desperdiçou. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Porque toda a vida de Sansão foi dedicada ao prazer. A única coisa que Sansão se preocupava era o seu prazer. O que é diferente de todos nós hoje, né? Num mundo cada dia mais hedonista? O que é a filosofia hedonista que domina a sociedade, a humanidade de maneira geral? O prazer está acima de tudo. O que importa é se você está satisfeito, se você tem prazer, se você está feliz. Sansão era desse tipo. Não podia haver mulher. Não podia haver um rabo de saia. Aí você vai perguntar, Deus sabia disso, porque Deus usou essa fraqueza dele para que ele pudesse atacar, para que ele pudesse atentar ao mundo dos filisteus, a fim de causar um incômodo aos filisteus, porque o povo dele já estava apático. Então ele precisava fazer isso. Deus usou a fraqueza dele, mas isso não justifica a fraqueza dele. Sansão não podia ver um rabo de saia, não podia ver mulher, não se importou com nada. Né? O que importava para ele era o prazer dele, não importava que Deus dera uma força para ele, que Deus dera um propósito para ele, mas que ele não estava nem aí. Aí você vai me dizer assim, então ele não estava nem para Deus e Deus estava. Ele poderia ser chamado, como a gente poderia chamar, de um hedonista piedoso, né? Sabe, é isso que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja vivem na realidade. Um hedonismo piedoso. O que é isso? É prazer mais Deus. O que eu quero é meu prazer, mas também quero Deus. Então eu quero Deus para sustentar o meu prazer. Eu não saio dessa onda do prazer. Eu quero coisas, eu tenho os meus vícios. Seja, não precisa ser somente o vício sexual em mulher, tem outros vícios que são o meu prazer. Consumismo, internet, festa, viagem.
Crente não pode falar em viagem. Prazer é viajar. Prazer é consumir. O prazer é realizar. Tudo isso é um processo de hedonismo. Aí você quer isso mais Deus. Né? Eu estou de Deus, eu tenho Jesus, eu estou em Jesus. Mas não largo isso. Não vivo sem isso. Não vivo sem esse, não vivo sem aquilo, não vivo sem... Eu quero Deus, eu estou de Deus, eu vou para a igreja, mas não vivo sem isso. Esse é o tipo de sanção. Esse é o tipo de hedonismo piedoso. Eu quero isso, eu quero Deus, mas antes quero isso mais Deus. Ou também você pode dizer, né, diversão mais Bíblia. Vai ter a hora de eu ler a Bíblia, mas eu estou preocupado com a diversão. Eu quero divertir. Né? Porque qual que é o segredo do hedonismo? Né? Qual que é a frase que define o hedonismo? Comamos, bebamos e divertimos, porque amanhã nós vamos morrer. Mas nós vamos morrer mesmo, então faça hoje. Não deixa para amanhã, não. Tem que divertir. Né? Ou você procura isso. Para a sanção, era melhor estar com as mulheres do que com o povo de Deus. Tem muita gente que prefere estar com a rodinha, com os amigos do mundo, com as rodinhas do mundo, do que com o povo. É isso. Eu quero o povo de Deus, mas não quero deixar a minha rodinha. Veja quantas pessoas, deixa Deus falar no seu coração. Quantas pessoas você conhece que querem Deus, falam de Jesus, querem a Bíblia, fala, ora e pede a Deus, agradece, frequenta o culto, mas ele também quer isso. O que ele quer é isso, prazer, diversão, pessoas, quer consumir, quer viajar, quer fazer isso. Então, tem que ter as duas coisas. Há discussão tão grande hoje na Bíblia que nunca fica... Quando a pessoa fica procurando demais, né, justificativa para, por exemplo, beber. Mas por que na Bíblia eu não posso beber? Hoje, o que tem de gente achando tão natural beber, o crente, por quê? Porque está na Bíblia, aí ele começa a saber, isso aqui era para aquele tempo, aí ele começa a justificar. A Bíblia não fala de cerveja. Por que eu não posso divertir? Eu quero dançar, eu quero ir para os bailes, eu sempre gostei de dançar, ir para balada, e eu posso ter Deus em isso. Aí, nós somos retrógrados. Ô, pastor, se for assim, ninguém vem para a igreja. Pastor, o senhor é radical. Olha aqui. Olha. Quantas vezes faça um autoexame? Você quer Deus, mas não quer largar a mão. Nós somos diferentes, Sansão. Sansão era um malandro, não podia ver mulher. Ah, é? E quantos vícios você tem que